Olá, graça e paz. Vamos continuar lendo a palavra do Senhor. Estamos agora em Gênesis, capítulo 26. E a história que vai começar com Isaac, ela é bem mais rápida do que foi com Abraão, porque depois ela vai entrar em Jacó e seus filhos. Amém? Então, Gênesis capítulo 26. Sobrevindo fome à terra, além dos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela, serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas essas terras. Confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência conforme como as estrelas do céu, e lhes darei todas estas terras. Na tua descendência serão bem abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, disse: É minha irmã. Pois temia dizer: É minha mulher, para que dizia consigo: Os homens do lugar hão de, hão de os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Ora, tendo Isaque permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaque acariciava Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque, que chamou a Isaque, e lhe disse: É evidente que ela é tua esposa. Como, pois, disseste: É minha irmã? Respondeu Isaque: Porque dizia eu: Para que eu não morra por causa dela. Disse Abimeleque: Que é isto que nos fizeste? Facilmente algum do povo teria abusado de tua mulher, e tu, atraído sobre nós grave delito, e deu esta ordem a todo o povo: Qualquer que tocar este homem ou sua mulher certamente morrerá. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor lhe abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai havia cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: Aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. Ele lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerá contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: Esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, cavou ainda outro poço.
E como por esse não contenderam, chamou-lhe de Reobote. E disse, porque agora nos deu lugar o Senhor e prosperamos na terra. Dali subiu para Berzeba. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse, eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. De Gerar foram ter com ele Abimeleque, seu amigo, Alçate e Ficol, comandante do seu exército. E disse-lhes Isaque, por que viestes a mim, pois me odiais e me expulsastes do vosso meio? Eles responderam, vimos claramente que o Senhor é contigo, então dissemos, haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Jura que nós não fará mal, como também não te havemos tocado, e como te fizemos somente o bem, e te deixamos ir em paz. Tu és agora o abençoado do Senhor. Então Isaque lhes deu um banquete, e comeram e beberam. Levantando-se de madrugada, juraram de parte a parte, e Isaque os despediu, e eles se foram em paz. Nesse mesmo dia, vieram servos de Isaque, e dando-lhes notícia do poço que tinham cavado, disseram-lhes, achamos água. Ao poço chamou-lhes Seba, por isso Berzeba é o nome daquela cidade até o dia de hoje. Tendo Esaú 40 anos de idade, tomou por esposa a Judite, filha de Beri, Eteu, e a Bezemate, filho de Elão, Eteu. Ambas se tornaram amargas de espírito para Isaque e para Rebeca. Ok. Opa, falta mais um. Falta mais dois. 27. Só para a gente, antes de começar, capítulo 26, ele traz uma coisa que você precisa ver a semelhança. O Isaac, ele cavou o poço, ele fez um altar e armou tendas. E a mesma coisa Abraão fez. Semelhante, tudo semelhante. E essas três coisas, elas apontam para princípios espirituais. Cavar poços, erguer altar, armar tendas. Vamos lá, capítulo 27. Tendo envelhecido Isaque, e já não podendo ver, porque os olhos se lhes enfraqueciam, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse, meu filho, respondeu ele, aqui estou. Disse-lhe o pai, estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, sai ao campo e apanha para mim alguma caça. E faça uma comida saborosa, como eu aprecio, e traze-ma para que eu coma e te abençoe antes que eu morra. Rebeca esteve escutando, enquanto isso, Isaque falava com Esaú, seu filho. E foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então disse Rebeca a Jacó, seu filho, ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, assim, traze-me caça e faça-me uma comida saborosa para que eu coma e te abençoe diante do Senhor, antes que eu morra. Agora, pois, meu filho, atende às minhas palavras com que te ordeno. Vai ao rebanho, traze-me 2 bons cabritos, deles farei uma saborosa comida para teu pai, como ele aprecia. Levá-las a teu pai, para que a coma e te abençoe antes que morra.
Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é um homem cabeludo e eu sou um homem liso. Dar-se-á o caso de meu pai me apalpar e passarei aos seus olhos por zombador, assim trarei sobre mim maldição e não bênção. Respondeu-lhe a mãe: Caia sobre mim essa maldição, meu filho. Atende somente o que eu te digo, vai, traze-me. Ele foi, tomou-os e os trouxe à sua mãe, que fez uma saborosa comida, como o pai dele apreciava. Depois tomou a Rebeca a melhor roupa de Esaú, seu filho, mais velho, roupa que tinha consigo em casa, e vestiu Jacó, seu filho mais novo. Com a pele dos cabritos cobriu-lhes as mãos e a lisura do pescoço. Então entregou a Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que ele havia preparado. Jacó foi a seu pai e disse: Meu pai. Ele respondeu: Fala, quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó a seu pai: Eu sou Esaú, teu primogênito, fiz o que me ordenaste. Levanta-te, pois, assenta, come na minha caça para que me abençoes. Disse Isaque a seu filho: Como é isso que a pudeste achar tão rápido, meu filho? Ele respondeu: Porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Então disse Isaque a Jacó: Chega-te aqui para que eu te apalpe, meu filho, e veja se és meu filho Esaú ou não. Jacó chegou a Isaque, seu pai, que lhe apalpou, e disse: A voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. E não reconheceu, porque as mãos, com efeito, estavam peludas, como as de seu irmão Esaú, e o abençoou. Ele disse: És meu filho Esaú mesmo? Ele respondeu: Eu sou. Então disse: Chega isso para perto de mim, para que eu coma da caça de meu filho, para que eu te abençoe. Chegou-lhe e ele comeu, trouxe também vinho e ele bebeu. Então lhe disse Isaque, seu pai: Chega-te, dá-me um beijo, meu filho. E ele se chegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou e disse: Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Deus te dê orvalho do céu e da exuberância da terra, e fartura de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações te reverenciem. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos de tua mãe encurvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado o que te abençoar. Ao acabar Isaac de abençoar a Jacó, tendo este saído da presença de Isaac, seu pai, chega Esaú, seu irmão, à sua caçada, e fez também dele uma comida saborosa. A trouxe a seu pai e lhe disse: Levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho, para que me abençoes. Perguntou Isaque, seu pai: Quem és tu? Sou Esaú, teu filho, teu primogênito, respondeu. Então estremeceu Isaque de violência comoção e disse: Quem é, pois, aquele que apanhou a caça e matou-se? Eu comi de tudo antes que viesse e o abençoei, e ele será abençoado. Como ouvisse Esaú tais palavras de seu pai, bradou com profundo amargor e disse: Abençoa-me também a mim, meu pai. Respondeu-lhe o pai: Veio teu irmão astuciosamente e tomou a tua bênção. Disse Esaú: Não é com razão que se chamam ele Jacó, pois já duas vezes me enganou, tirou-me o direito de primogenitura e agora usurpo a bênção que era minha. Disse ainda: Não reservaste, pois, bênção nenhuma para mim.
Então respondeu Isaque a Esaú: Eis que eu constituí em teu senhor, e todos os teus irmãos lhe dei por servos, e trigo, e mosto, o apercebi que me será dado fazer-te agora o meu filho. Disse Esaú a seu pai: Acaso tens uma única bênção, pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú a voz e chorou. Então respondeu Isaque a seu pai: Longe dos lugares férteis e das terras será a tua habitação, e sem orvalho que cai do alto, viverás da tua espada e servirás a teu irmão. Quando, porém, te libertares, sacudirás seu jugo da tua cerviz. Passou Esaú a odiar a Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado e disse consigo: Vem próximos dias de luto por meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. Chegaram aos ouvidos de Rebeca estas palavras e Esaú, seu filho mais velho. Ela, pois, mandou chamar a Jacó, seu filho mais moço, e lhe disse: Eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, resolvendo matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve o que te digo. Retira-te para a casa de Labão, meu irmão, em Harã. Fica com ele alguns dias até que passe o furor de teu irmão e cesse o seu rancor contra ti e se esqueça do que fizeste. Então providenciarei e te farei regressar de lá. Porque hei de eu perder os meus 2 filhos num só dia? Disse Rebeca a Isaque: Aborrecida estou da minha vida, por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar esposa dentre as filhas de Et, tais como estas, as filhas desta terra, de que me servirá a vida? Terminando aqui o capítulo 27, cheio de ainda precisar do capítulo 28, bem completo assim. O que acontece? Concluímos agora Abraão, Isaque e Jacó. Só que não era para ser Jacó, era para ser Esaú. Então, como nós estamos ainda fresco no Gênesis, eu quero que você entenda algo. Você lembra de Ismael sendo expulso por Sara, quase morrendo de sede? E depois ele e Agar é restaurado por um anjo e ele se casa ali com o pessoal do Egito e tal, e começa a constituir então uma família. Mas essa família do Ismael ela é constituída com bases em revolta, com bases em ódio, em mágoa, ira, contra aquela família ali, Abraão, Sara e Isaac. Não acredito. Talvez que o Ismael tenha colocado tanta culpa no Abraão, por ele ter sido um bom pai para ele, e ele inevitavelmente deve ter tido muito ódio de Sara, que exatamente Sara é o diferencial. Ok, agora você vai ver esse outro homem aqui, Esaú, passando por coisas assim quase semelhantes, sendo preterido ao irmão Jacó, que o enganou, que junto com a mãe bolou ali aquele plano, e enganaram o pai. Esse pessoal do Esaú vai misturar com esse pessoal do Ismael. E eles vão formar, então, uma linhagem de muita ira, de muito ódio. E isso não acabou até hoje. Então, quando você observa, você vai ver que Abraão, ele que é o pai das 3 religiões da terra, Abraão é o pai na questão dos judeus, Abraão é o pai na questão do cristianismo e Abraão é o pai na questão do islamismo. E essas 3 religiões, que pode ser considerada únicas religiões mesmo, verdadeiras, o restante sendo apenas seitas,
essas três religiões estão fundamentadas em Abraão, com os diferenciais, é claro. Em Sara, quando você tem Isaac, e em Agar, ali quando você tem Israel. E aí você tem os islamistas e os judeus tendo essa batalha ferrenha, né? Essa grande questões de guerra. A questão do cristianismo, que é pacífico e não entra em guerras, nos dias de hoje já houve guerras em nome do cristianismo, né? Cruzadas, coisas muito terríveis que aconteceu, mas eram imperadores de países tomando o nome do cristianismo como a sua bandeira, não necessariamente o cristianismo, porque o cristão jamais vai entrar nessa guerra de matar pessoas. Mas você então vai ter essa batalha ferrenha entre os judeus e os islâmicos, que é nada mais nada menos que Ismael e Isaac, Sara e Agar. Algo realmente enorme. Vamos para o 28. Isaac chamou a Jacó e, dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou, dizendo: Não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, toma lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão de tua mãe. O Deus Todo-Poderoso te abençoou e te faça ser fecundo e te multiplique para que venhas a ser uma multidão de povos. E te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que possuas a terra de tuas peregrinações, concedidas por Deus a Abraão. Assim despediu Isaque a terra que se foi a Padã Arã, à casa de Labão, filho de Betuel, o arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e Esaú. Vendo, pois, Esaú que Isaque abençoara a Jacó e o enviara a Padã Arã para tomar de lá esposa para si, e vendo que ao abençoá-lo lhe ordenara, dizendo: Não tomarás mulher dentre as filhas de Canaã, e vendo ainda que Jacó, obedecendo a seu pai e a sua mãe, fora a Padã Arã, sabedor também de que Isaque, seu pai, não via com bons olhos as filhas de Canaã, foi Esaú à casa de Ismael, lembra? Casa de Ismael. E além das mulheres que já possuíam, tomou por mulheres a Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmão de Nebaiote. De propósito, para ferir o pai. Para ferir. Foi lá e tomou, né, as sobrinhas de Isaac dentro de uma disputa de muito ódio. Então Esaú está agora completamente agindo pelo ódio contra o próprio pai, Jacó, e a mãe, Rebeca. Partiu Jacó de Berzeba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era posto o sol. Tomou uma das pedras do lugar e fê-la seu travesseiro, e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou: eis posta na terra uma escada cujo topo atingira o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor. Ele lhe disse: Eu sou o Senhor teu Deus, Deus de Abraão teu pai, Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. E te farei voltar a esta terra, porque
te não desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temendo, disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Essa foi a primeira vez que o Senhor apareceu para Jacó. Agora Deus, que já falou pessoalmente com Abraão, falou pessoalmente com Isaac, está falando pessoalmente com Jacó. E aí constitui essa frase tão enigmática, né? O Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Aleluia. No fim do capítulo, quero falar um pouquinho de que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó tem bastante a ver com o próprio Deus. Verso 18. Tendo se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar da cidade em que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que eu empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor, será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Veja, aqui não há lei, e o dízimo nasce do coração. Então, e Jacó teve uma fala com Deus, e depois dessa fala com Deus, ele realmente fala que vai dar o dízimo. O dízimo Abraão já tinha dado, certamente Isaac deve ter dado também seu dízimo, embora a Bíblia não menciona, e Jacó está falando que dará o dízimo. Vai dar para quem? Então eles têm um lugar certo onde esses dízimos são entregues, provavelmente uma linhagem de Melquisedeque. E isso você vai ver ao longo do contexto todo aqui, o desfecho todo, que toda a riqueza de Abraão passou para Isaac. E Isaac dobrou mais essa riqueza, ganhando, plantando ali com Abimeleque, nós acabamos de ler isso. E depois disso, o próprio Isaac manda o Jacó sozinho, nem tem servos, e nem dinheiro, nem nada, para a casa do Labão. Então, aonde ficou toda a riqueza do Isaac? Com o Isaac. E quando o Isaac e a Rebeca morrer, essa riqueza vai ficar com quem? Com quem está morando lá. Quem está morando lá? Esaú. Então, supõe-se que todo o dinheiro do Abraão agora é do Isaac. É do Esaú. Mas a riqueza que Deus tem não consiste naquela quantidade material de dinheiro que está na mão de Isaac. O mundo é assim. Os milhões de um passa para outros e às vezes diminui e às vezes aumenta. Mas com Deus não é assim. A riqueza que Deus tem em maior constância para nós é o próprio Deus. Então, se você o tem, não importa a terra que você está, não importa a cidade que você está, não importa o país que você está, a riqueza é o Senhor. E isso fez com que Jacó, no seu sonho, na sua visão, fizesse esse voto com Deus. De tudo que ganhar, lhe darei o dízimo. E esse dízimo que Jacó está falando vai encontrar com aquele dízimo que Abraão deu para Melquisedeque, com provavelmente os dízimos que Isaac deu. E ele, então, participa agora da mesma riqueza. Haja visto que você vai ver que a riqueza de Jacó ela é maior do que a riqueza dos outros dois, tanto a de Abraão como a de Isaac. Porque qual é a riqueza de Jacó? A riqueza de Jacó é os seus 12 filhos que voltam do Egito, constituem todo Israel. Então, o Abraão, que teve muito dinheiro, muito boi, o Isaac, que teve muito dinheiro, muita ovelha, muito boi, o Jacó é um país. Olha aí a riqueza. Então, glória a Deus. Eu estou falando isso envolvendo o dízimo porque eu tenho estudado muito isso nesses dias. E o Senhor foi muito claro comigo. Você vai falar do dízimo, mas para os dizimistas. Não é para quem
acha errado. Se você acha errado, tá tudo bem, você não dê. Se você acha muito, tá tudo bem, não dê. Não dê. A igreja não precisa de pessoas que vão lá obrigatoriamente coagida por, por pregações a dar dinheiro. Muito pelo contrário. Não precisa. Não deveria ter. Porque Deus é esse aqui, ó. Uma conversa com Jacó, ele formou um dizimista pro resto da vida. Deus pode conversar com você. Ele já conversou comigo. E ele conversa com as pessoas. Então eu quero que as pessoas que ouçam a minha pregação, principalmente quando eu falo de dízimo, saiba, quando você faz isso do coração, e você faz porque você foi tocado igual a Jacó, igual a Abraão, Deus vai pôr você dentro dessa riqueza aqui, ó, que é constituída em Abraão. As bênçãos de Abraão vão alcançar você. Amém. Aleluia. E para a gente encerrar estes 3 capítulos que têm assuntos inesgotáveis, e o tempo cresceu ali, para a gente encerrar, eu quero dizer que a gente constitui agora o Deus de Isaac, Abraão e Jacó. Significa que cada um viveu uma experiência. Abraão viveu a experiência do pai, porque ele viveu realmente como um grande patrono, um pai que construiu, que gerou, né? Deus, aponta para Deus. Isaac, ele viveu exatamente a vida do filho. Ele não construiu nada, ele herdou tudo. E durante toda a sua vida, ele viveu como herdeiro. Mas qual foi a herança de Isaac? Foi deixada para o seu filho. Embora que, não estou falando de dinheiro material, estou falando da herança. Quando Isaac abençoa Jacó e manda o Jacó ali para o Labão. Ali tem muito mais riqueza do que o que ficou com Esaú. E depois o Jacó que constitui as 12 tribos e lá na frente, junto com José, eles vão ter honra e vão voltar com Moisés. Nós vamos ver tudo isso, amém? Então, é a experiência do filho para Isaac, Jesus. E Jacó é a experiência do Espírito Santo. Tanto que você vai ver a jornada de Jacó a partir de hoje. É uma jornada de muita dor. Por quê? Porque o Espírito Santo é aquele que nos transforma. Mas a transformação, ela vai inevitavelmente passar por muita dor, renúncia, entrega, humilhar-se para que Deus faça a obra de exaltação na nossa vida. Essa é a experiência do Jacó, essa é a experiência do Espírito Santo. Então, Deus de Abraão, Isaac e Jacó também representa o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que bênção, né? Glória a Deus. A ideia aqui é ler a Bíblia, não é que eu fique falando. Então, nós voltamos amanhã com mais 3 capítulos. Amém? Fica na paz.